Essa ideia de que uma guerra com a Rússia é inevitável e que por isso precisamos nos preparar já foi amplamente aceita e virou algo comum na Europa, especialmente na Alemanha. Quando o último ucraniano tiver sangrado até a morte, o que vai sobrar? O próximo na fila provavelmente vai ser a Polônia, certo? Ou algum outro país disposto a se sacrificar. Quer dizer, os países bálticos também parecem candidatos bem prováveis para isso. Mas é claro, tudo vai ser feito de um jeito que dê para colocar a culpa na Rússia. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou a Lena Petrova. Hoje estou muito feliz em receber de volta ao programa um grande amigo meu, o Dr. Pascal Lotaz. O Pascal é professor associado na Universidade de Kyoto e fundador de um canal de geopolítica muito popular no YouTube chamado Neutrality Studies. Se você ainda não conhece, eu recomendo fortemente acompanhar o trabalho do Pascal. Eu vou deixar os links do YouTube e do Substack dele na descrição do vídeo. Eu sou uma grande fã. Pascal, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Lena. É um prazer estar de volta. Eu admiro muito o seu trabalho e o seu programa também. Não só o programa, mas o seu Substack também. Muito obrigada. Obrigado, Pascal. Vamos começar destacando que a Europa está passando agora pelo seu maior reforço militar desde a Guerra Fria. No ano passado, a União Europeia apresentou um plano de militarização de 800 bilhões de euros, algo sem precedentes. Agora, muitos governos europeus estão discutindo abertamente a possibilidade de um conflito direto com a Rússia, mesmo sem haver dados de inteligência públicos que indiquem que a Rússia pretende atacar a OTAN ou que esteja se preparando para isso. Especialistas europeus e americanos vêm dizendo, há 4 anos, que a economia russa está prestes a entrar em colapso, e ao mesmo tempo afirmam que a Rússia estaria se preparando para atacar a OTAN. Pascal, o que está na raiz dessa militarização da Europa e dessa pressão para se rearmar neste momento? Eu venho me perguntando isso já faz um bom tempo, e acho que tem algumas coisas aí. Uma delas é o que eu chamaria de uma russofobia muito, muito profunda. Isso com certeza é um fator. Especialmente na Alemanha, na França também, no Reino Unido, idem. Mas principalmente na Alemanha, existe essa insistência de certas pessoas em querer ver a Rússia como inimiga. E sabe, russofobia, nesse sentido, nem é uma palavra muito boa. Infelizmente, não temos uma melhor. Porque fobia implica medo. Medo da Rússia. Mas não é medo, é ódio mesmo. Então eu uso russofobia no sentido de ódio aos russos. E eu digo literalmente, eu vivi isso quando voltei para a Suíça em fevereiro. Claro, a Suíça não é a Alemanha, mas a gente também fala alemão, né? Eu estava em Zurique, na parte de língua alemã. E sabe, no mundo de língua alemã na Europa, a gente, claro, lê uns aos outros. E a Suíça é pequena demais para ter sozinha uma cultura própria de jornais e tudo mais. Então, é claro que a gente depende muito do que vem da Alemanha. Por isso, existem correntes de pensamento bem parecidas também dentro da Suíça. Mas eu diria que lá a coisa ferve num nível bem mais baixo. Na Alemanha, isso é muito mais intenso. Eu tive essa experiência. Eu estava dando uma palestra falando sobre por que precisamos fortalecer a neutralidade. A gente vai ter um referendo sobre isso em setembro ou outubro para decidir se queremos reforçar nossa neutralidade. E parte disso seria parar de aplicar sanções a outros países, porque as sanções em si são uma forma de guerra. Eu estava justamente falando sobre isso, sobre a importância de parar de sancionar outros países. E uma pessoa na sala se levantou e disse, eu não vou ouvir esse papo pró-Rússia. Isso é coisa de putinista. Você é só um amante do Putin. E ele me disse, enquanto saía furioso, eu odeio os russos. Eu odeio eles. Dava pra ver a raiva no rosto dele. Foi impressionante. Sabe, foi mais uma daquelas experiências, e eu não tô dizendo que todo mundo é assim. O resto da sala era bem razoável.
Mas existe esse tipo de atitude. E esse tipo de ódio contra os russos é, sem dúvida, um dos fatores que motivam tudo isso. Porque, para essas pessoas que querem ver a Rússia como inimiga, o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos é perfeito, né? Porque confirma a ideia deles de que a Rússia é mesmo uma inimiga, que ela só tinha caído, mas se recuperou e agora vai voltar. E com isso, eles se sentem legitimados a odiar, a se militarizar e a se armar contra a Rússia. Então, sabe, é meio que um ciclo emocional, também no nível psicológico. Esse é um ponto. O outro é que, claro, muitas das narrativas da mídia reforçam isso. E essas narrativas costumam apoiar a linha do governo. Um dos problemas que a gente tem é que a Europa não é um continente independente, não é um ator político independente. Quero dizer, estamos todos a reboque de Washington, todos nós, inclusive a Suíça. A Suíça está a reboque de Berlim, ou da Alemanha, e a Alemanha está a reboque dos Estados Unidos. Certo? E dá para ver isso claramente. Todo mundo lembra, né? Quando o chanceler alemão ficou ao lado do Biden, e o Biden disse algo como: esse seu projetinho Nord Stream aí, a gente vai acabar com ele. E ele simplesmente ficou lá e aguentou. E o atual chanceler ainda mais. E olha como a Europa está basicamente atirando não só em um pé, mas nos dois, quando se trata de segurança energética. Porque eles nunca jamais vão querer conversar de novo com a Rússia sobre segurança energética. Estão satisfeitos em depender 100% dos Estados Unidos, especialmente agora que o Estreito de Hormuz e todo o fluxo de energia do Oriente Médio, não só o Estreito, mas toda a rota, praticamente acabou. E eles vão aumentar ainda mais essa dependência, mesmo que isso signifique pagar 3, 4, 5 vezes mais. Mesmo que isso leve à desindustrialização e que muitas das suas indústrias simplesmente deixem de ser viáveis. Eles fazem isso porque, primeiro, tem essa russofobia. Segundo, essa ideia de uma aliança transatlântica, essa noção de que boa parte das elites europeias acha que não está apenas no comando da Alemanha ou da França, elas se veem como as responsáveis pelo Ocidente. Sabe, como a Ursula von der Leyen, com seus valores e tudo mais. E nós, a Europa, quer dizer, essas pessoas se veem como as que mandam na Europa, não só na Alemanha ou na França. É como se dissessem, nós estamos no comando de tudo, e também da aliança. Estamos juntos nisso. Então eles se sentam juntos à mesa. E mesmo quando o presidente dos Estados Unidos claramente os humilha, fazendo sentar, você lembra, no ano passado, mais ou menos nessa época, eles estavam sentados como criancinhas de escola, na frente da mesa do Donald Trump, no salão oval, em cadeirinhas pequenas. E o Sr. Stubb, o primeiro-ministro da Finlândia, estava lá também, com um bloquinho de anotações, escrevendo tudo. Constrangedor. E eles tiraram uma foto disso e publicaram no site da Casa Branca. E a única pessoa que parecia constrangida era Maloney, que obviamente entendeu o que estava acontecendo, que eles estavam sendo expostos, colocados no seu devido lugar, e que o chefe estava falando com eles. Os outros, esses estavam satisfeitos com aquilo, porque para eles é como, sabe, estar à mesa com o chefe é melhor do que estar na própria mesa deles. Sei lá. É uma mentalidade estranha. E eu já tive boas conversas com pessoas no meu canal, inclusive com uma jovem pesquisadora brilhante, a Nel Bonilla, que vem estudando essas questões transatlânticas, as fábricas de elites, sabe? E também as redes de elite. Não é só que eles são formados e preparados e tudo mais. É que existe todo um círculo de pessoas que pensam de forma muito mais transatlântica do que nacional. E esse é outro fator que ajuda a explicar por que esse grupo de elites quer se manter firme, custe o que custar, nesse projeto, não só nesse plano, mas em toda a vida que construíram, no mundo que criaram, e onde sabem que podem circular entre posições, certo? Então, por exemplo, o Sr. Merz, subindo nas fileiras desses jovens líderes e por aí vai, até chegar a cargos de CEO, depois a BlackRock, e então a chefia do governo da Alemanha. E provavelmente está acontecendo algo parecido agora com a Annalena Baerbock, que foi ministra das Relações Exteriores da Alemanha,
e agora está na ONU, em Nova York. Isso é um pouco diferente, mas ainda assim mostra como eles se posicionam e se colocam uns aos outros. Como agora temos um ex-primeiro-ministro da Holanda como chefe da OTAN. Enfim, é esse vai e vem entre eles. O próximo, que deve ter uma grande mudança na carreira, provavelmente uma mudança transatlântica, é claro, é o Sr. Macron. Daqui a 2 anos ele vai estar sem cargo. E não me surpreenderia nem um pouco se ele fosse o próximo na fila para a OTAN, ou para um dos cargos mais altos dentro da aliança. Talvez dentro da União Europeia, talvez ele queira suceder a von der Leyen. Mas dá para ver como eles se movem entre países e instituições. Talvez o FMI ou o Banco Mundial. Um desses também seria bem possível, né? Esse é o mundo em que eles vivem. E dentro desse mundo, manter esse mundo unido é muito mais importante do que garantir que a indústria alemã tenha o que precisa para ser competitiva em escala global. Então eu consigo perceber essas coisas. E aí entra a propaganda da mídia, porque a mídia, naturalmente, é muito elitista e obediente ao governo. Mesmo quando dizem algo como somos o quarto poder, fazemos o controle e o equilíbrio e tal, nenhum deles faz isso. Nenhum. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa. E para ser completo aqui, também não na China, nem na Rússia, nem no Japão. O ambiente da mídia como um todo nunca se opõe ao que o governo nacional faz, só de forma esporádica, contra alguns indivíduos ou casos isolados. E olhe lá. Eles fazem uns pequenos gestos aqui e ali, mas nunca um bloqueio total. Então eles seguem o fluxo, lavam e disfarçam as prioridades políticas, num processo de, claro, reportagens ao longo de muitos e muitos anos, moldando a narrativa por décadas, mesmo quando isso significa encobrir um genocídio em Gaza como se fosse autodefesa. Mesmo quando é isso. Daqui a 20, 25, 30 anos, vai ter, sabe, estudantes de doutorado escrevendo teses sobre o assunto. Vai haver uma revisão, uma reflexão. Ah, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas aí já vai ser tarde. Já vai ter acabado. E é isso que a mídia faz. A mídia garante que o assunto do momento, as prioridades do momento, possam acontecer. É isso que eles fazem. E dá para ver isso claramente também dentro da União Europeia, porque quase todo dia a forma como tudo é apresentado é muito intencional, feita para servir a uma agenda europeia, a de criar um inimigo. E esse inimigo na Europa, é claro, é a Rússia. A Rússia é tratada como um inimigo. Então, tudo é mostrado de um jeito que reforça isso. Até mesmo o regime corrupto e ilegal na Ucrânia, o governo de Zelensky, é apresentado como se fosse uma democracia, como se tivesse o apoio do povo. Mas quando você conversa com ucranianos, percebe que ele não só não tem esse apoio, como também não serve de fato ao país. Ele não representa os ucranianos neste momento. E já faz anos que não representa, porque a população ucraniana está sim cansada da guerra. E isso apoia a busca por uma solução diplomática, não lutar até o último ucraniano. Mas claro, a gente sabe que essa não é a agenda que Zelensky e seus assessores estão seguindo. E infelizmente, a mídia no Ocidente vive numa realidade completamente diferente. Ela não reflete o que realmente acontece no terreno. Nesse caso específico, parece que na verdade é uma ferramenta política criada para gerar consentimento, enganar a população e garantir que as pessoas continuem meio adormecidas, sem prestar atenção no que de fato está acontecendo. Enquanto isso, vários países europeus, por exemplo, já estão reintroduzindo ou ampliando o serviço militar obrigatório. E isso deveria servir como alerta, mas não serviu. O chanceler alemão, por exemplo, está dizendo agora que vai fazer o que for preciso para garantir que a Alemanha esteja pronta para a guerra até 2029. Ele até prometeu transformar a Bundeswehr, o exército alemão, no mais forte da Europa, o que, claro, traz de volta certos precedentes históricos e muito trágicos. E além disso, pelo que eu sei,
Homens alemães entre 17 e 45 anos agora precisam pedir autorização à Bundeswehr para viagens ao exterior que durem mais de 3 meses. Então, isso é uma mudança realmente chocante. Muito chocante. E aí fica a pergunta, dá para dizer que acabou a era em que a Alemanha cultivava uma identidade do pós-Guerra Fria baseada na paz, na moderação e no poder econômico? Isso já ficou completamente para trás neste momento. Sim, eu diria simplesmente que sim. Pelo menos a ideia, o ideal da velha Alemanha, que nunca chegou totalmente a cumprir isso, mas pelo menos tentava. E nos discursos, nas formas de se expressar, isso fazia parte da maneira como eles se entendiam como povo. Isso acabou. Eles nem querem mais isso. A palavra que você usou, preparado para a guerra, em alemão, é ainda mais assustadora. Kriegstüchtig. Lembra muito o discurso dos anos 20 e 30, daqueles grupos de direita. Hitler. Lembra o Hitler, sim. Lembra a história sombria da Alemanha. E isso me causa essa lembrança. Causa em outros também, nos pacifistas, nas pessoas que se opõem a isso, mas neles, não mais. Esse tipo de palavra agora é considerado normal. E foi mais ou menos assim que a coisa se tornou algo comum. Transformar o medo real e o ódio contra a Rússia, em algo, digamos, útil do ponto de vista militar. Agora é possível de novo falar nesses termos. Isso não seria aceitável no começo dos anos 2000, no fim dos anos 90, início dos 2000. Esse tipo de linguagem seria rejeitado. As pessoas diriam, não, isso lembra os piores momentos da nossa história, a gente não quer voltar para isso. E isso desapareceu. Agora esse discurso pode ser usado, porque sabe o que eles fizeram? Psicologicamente, e é um truque muito inteligente, eles terceirizaram o Hitler para a Rússia. Porque agora o Putin é o novo Hitler, certo? Então se opor ao Putin significa lutar contra um segundo Hitler. Maravilhoso. E eles fizeram de novo. Terceirizaram os nazistas para a Palestina. Os nazistas são o Hamas, certo? Então, lutar contra o Hamas e apoiar Israel nessa luta significa lutar contra a própria história de opressão. E esse truque mental, a gente não pode subestimar o poder disso, porque ele permite usar o que um professor alemão maravilhoso em Macau, o Sr. Müller, o professor Müller, chama de orgulho da culpa. Sabe, os alemães têm um certo orgulho em admitir que o país deles fez algo horrível, que os nazistas fizeram algo horrível, que o Estado deles fez algo horrível. E a Segunda Guerra Mundial é lembrada na Alemanha como um momento de grande vergonha nacional, especialmente, claro, o Holocausto, o que, aliás, é algo positivo. É ótimo que a Alemanha lembre do Holocausto como algo extremamente terrível. E existe um monumento lindo em Berlim para lembrar o Holocausto, para homenagear todas as vítimas. Mas hoje isso já está tão enraizado que se você consegue usar essa memória e projetar isso em outra pessoa, acaba servindo para justificar a própria remilitarização. Porque você não se remilitariza para ser o Hitler de novo. Você faz isso para lutar contra o Hitler. E essa foi a lição que os alemães tiraram, e que boa parte da Europa disse que precisava tirar da Segunda Guerra. Nunca mais. Só que agora o mais não se refere a eles, e sim aos outros. Significa o Hamas na Palestina. Significa a Rússia. Significa o Putin na Rússia. E aí estamos nós. A história virada de cabeça para baixo. Mas na minha visão, é isso que está acontecendo agora. E sabe de uma coisa? O mais impressionante nisso tudo é que, claro, deveria preocupar todo mundo o fato de a Alemanha estar se preparando para usar seus homens. E olha, também tem a audácia dessas pessoas de definir quem é esse nós. E não só o nós para eles, quero dizer, não só o nós para os alemães, mas o nós para os ucranianos. A Alemanha protege os ucranianos. Quem? Quem são esses ucranianos? Vocês estão protegendo os ucranianos do Donbass, que vêm sendo bombardeados desde 2014, onde morreram 14 mil pessoas antes mesmo de 2022. Esses ucranianos? Ou estão protegendo os 3 milhões de ucranianos que, quando chegou 2022, fugiram para a Rússia?
Me explica, por favor, por que 3 milhões de pessoas fugiriam para o lado do agressor? Mas não. Tudo isso é descartado imediatamente, psicologicamente, como propaganda pró-Putin. Você simplesmente não está do nosso lado. Eles não conseguem refutar isso. Então, o que fazem? Ignoram e começam a xingar. E criam esse nós dos ucranianos. Nós ajudamos os ucranianos, certo? Aqueles que seguem a mesma política. E os alemães, claro, dizem sim, nós vamos proteger os ucranianos. Mas, ao mesmo tempo, mandam reunir os ucranianos que estão na Alemanha e os enviam de volta, porque eles precisam ir morrer na frente de batalha. É isso, precisam ir morrer lá, porque estamos protegendo eles. Estamos protegendo ao mandá-los para o meio das balas. Claro, eles não enxergam dessa forma, mas é exatamente o que estão fazendo. E nós dois ficamos indignados com isso, porque pensamos, como alguém pode ser tão desumano? Quer dizer, é óbvio que esses jovens, esses rapazes e moças, ainda não estão recrutando mulheres à força, mas os rapazes claramente não querem morrer. E você está retratando essas pessoas como se fossem egoístas. Que tipo de pessoa é você? Um belicista? Um hitlerista? Merz, sentado aí dizendo para os jovens ucranianos que fugiram do país porque não querem morrer, que eles têm que voltar para morrer. E ainda chama isso de defesa da Ucrânia ou de estar do lado dos ucranianos. Se a gente explicar isso daqui a 50 anos, todo mundo vai balançar a cabeça e pensar como isso foi possível. Mas acontece de novo e de novo. Essas pessoas ganham poder, dizem que sabem o que é melhor, que sabem o que precisa ser feito e mandam os outros morrer por elas. E nunca fariam isso se não fossem obrigadas. Mas dizem que é o dever delas. E no fim, todo mundo quer ser o Churchill. Lembre-se, havia um grande estadista que tomou decisões difíceis na hora certa. Manteve o barco navegando em meio à tempestade. É pura e completa arrogância. E, infelizmente, eles também estão presos nisso. E mesmo na Alemanha, uma boa parte da população não quer seguir por esse caminho. O problema que temos, e é um problema sociológico, é que também na Ucrânia, o Sr. Zelensky foi eleito em 2017 com 70% das pessoas contrárias à guerra com a Rússia. Elas diziam, precisamos de um presidente da paz, precisamos de alguém que conserte essa relação. O problema é que 70% querendo paz não é o bastante. 30% querendo guerra já basta. Até mesmo 20% é suficiente para empurrar os outros, especialmente se as pessoas têm acesso a armas e a meios e métodos de agitação. E eles têm. E é isso que também está acontecendo na Europa neste momento. Muita gente lá não quer uma guerra. Mas, se a gente tiver 15, 20% de pessoas realmente determinadas a querer essa guerra, elas vão fazer muito, muito mais para consegui-la do que os 80% que, sabe, simplesmente não querem. Mas também não fazem nada, além de ficar em casa tomando chá e por aí vai. Aí tem um grupo menor, uma facção mesmo, que sai às ruas para fazer manifestações pela paz. Só que é muito mais fácil escalar um conflito do que resolver e reduzir as tensões. Então a gente tem esse desequilíbrio estrutural, infelizmente. E dá para ver isso agora, como essa ideia de que uma guerra com a Rússia é inevitável e, portanto, precisamos nos preparar, já foi amplamente aceita e virou algo comum em boa parte da Europa, especialmente na Alemanha. Como você acha que a guerra na Ucrânia entra nesse plano? Porque, para mim, parece que o Boris Johnson sabotou as negociações de paz, aquelas entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, e todo mundo sabe disso. E agora parece que a União Europeia está na prática financiando o regime do Zelensky, que está envolvido no nível de corrupção e de violações de direitos humanos sem precedentes dentro da Ucrânia. Tudo isso para usar essa guerra por procuração como uma forma de ganhar tempo, até que a União Europeia esteja totalmente rearmada e pronta para enfrentar a Rússia. Você acha que esse argumento tem alguma validade?
Bom, eu acho que essa é a análise correta do que está acontecendo. Mas claro, não é assim que o pessoal do outro lado enxerga a situação. Do outro lado, a narrativa é que a Ucrânia foi atacada do nada, sem provocação, sem nenhum motivo legítimo, a não ser o desejo de Vladimir Putin de restabelecer o Império Russo, talvez até o Império Soviético, e que ele está tentando engolir a Ucrânia. E quando terminar com isso, vai avançar mais para o oeste, porque ele seria o novo Hitler. E foi isso que Hitler fez, certo? Hitler nunca se contentava com o que tinha. Sempre queria o próximo passo. Então, é isso que o novo Hitler do leste estaria fazendo. Por isso, precisamos aprender com a nossa história e não repetir os erros de Munique em 1938. Não devemos ceder, mas sim resistir com firmeza. E a melhor forma de se opor é ir e lutar na guerra no leste. E dentro dessa lógica, eles, claro, não conseguem entender que lutar essa guerra no leste faz todo mundo lembrar da Frente Oriental. Lembra o que a Alemanha fez há 80 anos. Mas eles não veem dessa forma. E, na verdade, se você os acusar de serem hitleristas, eles vão te processar. Eles ficam tão, quer dizer, Merz e outros não aceitam nenhum tipo de crítica desse tipo. Na verdade, na Alemanha, isso é proibido. Você não pode chamar alguém de nazista. Pode ser processado por isso. Mas, claro, você pode fazer isso com Vladimir Putin. Isso é totalmente aceito socialmente. Agora, se você chamasse o Merz de novo Hitler, aí sim seria processado. E pela lei alemã, provavelmente, quer dizer, você provavelmente teria que pagar, porque é proibido. Então a gente vê como essa memória da Segunda Guerra está sendo, infelizmente, completamente distorcida agora. E o caso da Ucrânia, claro, de novo, é extremamente brutal. É totalmente brutal. E para mim, eles são as maiores vítimas desse esquema. Por um lado, sim, eles estão morrendo pelas balas e pelos drones russos. Mas, por outro lado, estão sendo empurrados para isso, e às vezes até colocados à força em vans, e depois mandados para os drones pelo outro lado. Então, dizer que estão entre a cruz e a espada nem chega perto de descrever a situação. É como estar entre o cano de uma arma e o porrete de um bandido, sabe? Todos eles, especialmente os homens, agora têm que ir e morrer. E o mais doentio é que os europeus estão estudando isso, tentando aprender as lições da Ucrânia, como preparar nossas sociedades para sermos mais eficientes e, no fim das contas, empurrar nossos jovens para o inferno das balas. Porque, veja, são essas trincheiras, essas etapas, entende? E quando o último ucraniano sangrar até a morte, o que vai sobrar? Bom, o próximo na fila provavelmente vai ser a Polônia, certo? Ou então algum outro, digamos, voluntário para ser vítima. Quero dizer, os países bálticos também parecem bem adequados para isso. Mas é claro que vocês sempre fazem de um jeito que possam colocar a culpa na Rússia. Para mim, ainda o maior erro foi a Rússia realmente ter invadido em 2022, porque caiu nessa armadilha. E acabou dando para os europeus exatamente o que eles queriam, especialmente aqueles com ódio visceral. Deu a eles tudo o que queriam. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo o argumento do outro lado, dizendo: o que mais dava para fazer? Era para deixar o Donbass sangrar até a morte de novo e deixar aqueles fascistas tomarem conta dos nossos compatriotas que estavam pedindo ajuda havia, o quê? Uns 7, 8 anos naquela época. A questão é que a complexidade desse problema, a complexidade desse conflito, é claro, dentro do lado ocidental do conflito, simplificada e distorcida a um ponto que realmente causa muito, mas muito dano. E não é só na grande mídia, não. Isso também acontece na academia, onde um tipo de debate, como o que a gente está tendo agora, seria muito, muito difícil de acontecer em muitas universidades da Europa. Não sei se você chegou a ouvir sobre isso, mas agora 100 acadêmicos assinaram uma carta se opondo ou criticando os livros do Ivan Khachanovsky. Acho que você também já teve o professor Khachanovsky no seu programa.
Sim, várias vezes. Ele é um acadêmico e escritor excepcional que revelou o que realmente aconteceu em 2014. Eu recomendo que todos leiam os livros dele para entender o que de fato aconteceu. Ele escreveu 2 livros muito importantes. Um deles, claro, sobre o Maidan. E ele trabalhou nas provas forenses para entender quem atirou em quem, de onde vieram os tiros. Basicamente, para deixar claro que não. Essas pessoas foram atingidas a partir de áreas controladas pelos grupos pró-Maidan. Foi um ato em que agitadores fascistas de extrema-direita atiraram deliberadamente nos 2 lados. Eles atiraram em manifestantes e em policiais para provocar o massacre e o caos e fazer com que um lado odiasse ainda mais o outro. E no fim, isso acabou conseguindo tirar o Viktor Yanukovych do poder. Ele não era pró-Putin, era apenas neutro. Não queria se alinhar a nenhum dos lados. Mas isso não era o que esse grupo queria. Eles queriam integração do mesmo jeito que o resto da Europa está, como costuma dizer o John Mearsheimer, ligada de corpo e alma aos Estados Unidos. E o Ivan Khachanovsky, esse é o primeiro livro dele. Depois ele escreveu outro. E ele teve a grande sacada de conseguir financiamento para deixar os livros em acesso aberto. Então dá para baixar em PDF. O segundo livro é sobre as origens da guerra na Ucrânia. E ali ele basicamente reconstrói, com fontes confiáveis, a narrativa histórica que eu e você também usamos e que outros pesquisadores seguem, para mostrar o seguinte: o problema não é um Hitler no Kremlin. O problema é o que aconteceu nos últimos 20 anos com a expansão da OTAN, o impacto disso dentro da Rússia e o vai e vem que acabou levando a essa situação. Quer dizer, a situação real é bem complexa, com várias camadas, né? Tem a questão do Donbass e o aspecto da guerra civil que começou depois de 2014. Tem a questão da expansão da OTAN. Tem o aspecto da guerra por procuração. Enfim, é uma narrativa com várias camadas sobre o que realmente aconteceu e levou a tudo isso. E não uma versão simplificada e boba. Mas agora encontraram 100 acadêmicos respeitados, com doutorado na Europa e nos Estados Unidos, que assinaram uma carta denunciando o Sr. Khachanovsky, o professor Khachanovsky, e ficam sempre chamando ele de professor de meio período. Professor de meio período Khachanovsky, repetindo isso o tempo todo. Sabe, esse tipo de linguagem para diminuir a pessoa. E isso foi publicado depois no Ukrainska Pravda, né? Esse é um dos jornais, um dos principais. E sabe, eles não estão tentando rebater os argumentos. Estão tentando atacar a reputação do Sr. Khachanovsky, entre outros, dizendo algo como: bom, um dos argumentos é que aparentemente o Ivan Khachanovsky conseguiu apoio para uma publicação de acesso aberto, até mesmo do Elon Musk. E ele ficou orgulhoso disso, escreveu sobre isso no Twitter. E aí o argumento que esse grupo de acadêmicos faz é que isso é muito improvável, porque... Não, na verdade, não é muito improvável. Isso é algo bem incomum, porque o Sr. Musk é sul-africano-americano, nasceu na África do Sul. Então, se ele faz filantropia, seria natural que fosse voltada para pesquisas ligadas à África do Sul. Por isso é tão incomum, e estamos muito preocupados com a motivação por trás disso. Mas essas são pessoas inteligentes, e esse é um dos pontos com que a gente precisa lidar. O fato de que até pessoas inteligentes acabam caindo em padrões difíceis de explicar. Recentemente, no meu canal, eu fiz uma conversa com Matthias Desmet, que é o principal estudioso de Osterurteil de um fenômeno chamado formação em massa. E a formação em massa, com isso, ele consegue explicar e dizer algo como: olha, quando esse processo acontece, quando um grupo inteiro de pessoas é tomado por uma ideologia, e isso pode ser qualquer ideologia, não só o comunismo, por exemplo, mas uma ideologia como a que vivemos durante a pandemia, quando todo mundo tinha que tomar a vacina para que todos estivessem seguros, ninguém está seguro até que todos estejam seguros, e outras coisas desse tipo. Ou agora, a histeria de guerra que tomou conta da população. Quando isso acontece,
Até as pessoas mais inteligentes ficam limitadas, perdem a capacidade de pensar além das necessidades imediatas da ideologia, da narrativa. E é aí que até pessoas muito inteligentes acabam caindo. Então nós já estamos dentro disso. Não dá mais para evitar. Nós já estamos dentro. We cannot avoid it anymore. We are inside it. The thing we can hopefully avoid is that it goes. O que a gente espera poder evitar é que isso vá para o extremo total. Quando formações em massa chegam ao seu limite lógico, elas geralmente terminam em algo como um genocídio, porque as pessoas ficam tão radicalizadas que dentro do próprio grupo começam a voltar as armas não só para fora, mas também para dentro, contra o inimigo interno. E aí acontece algo como o que vimos no Camboja, quando os cambojanos mataram cerca de 25% do próprio povo, Pol Pot e tudo mais. Porque, sabe, simplesmente não produzir arroz suficiente já era visto como prova de que você era contra a boa revolução. Você virava inimigo porque não produziu o bastante. E por isso precisava ser punido como um inimigo. Esse é o ponto final natural desse processo. Felizmente, ainda estamos bem longe disso. Mas se a gente não conseguir parar, é para lá que as coisas podem caminhar. É interessante porque eu acho que o clima de militarização na Europa está chegando a um novo nível de insanidade. A Alemanha está planejando construir o exército europeu mais forte até o ano de 2030. E além disso, você mencionou a Polônia, e eu fico muito feliz que tenha mencionado, porque a Polônia vem se destacando como um parceiro cada vez mais assertivo dentro da OTAN. O presidente polonês Duda disse que o país agora está pronto para receber tropas americanas que talvez sejam transferidas da Alemanha. A Polônia também está se posicionando como o principal centro da OTAN na Europa Oriental. E eu sei que existe uma boa dose de competição entre a Polônia e a Alemanha. Além disso, é claro que a Polônia é vista como uma espécie de parceira júnior. Mas Nawrocki está decidido a tentar mudar isso, pelo menos em parte. Na mídia russa, esses acontecimentos e essas declarações são amplamente discutidos. E especialistas políticos russos costumam dizer algo como: se a Europa está acelerando a militarização até 2030, então precisamos estar prontos para nos defender da OTAN. E fica claro, quando a gente ouve o que eles dizem, que não há nenhum desejo de guerra com a OTAN entre os russos, porque eles veem isso como uma agressão, o que de fato é. Se você for um observador realmente imparcial, dá para ver claramente que se trata de uma agressão. Mas isso meio que remete aos mesmos acontecimentos de 100 anos atrás, quando havia uma tensão crescente entre os dois lados, de um lado a Rússia, do outro a OTAN. Mas, como você mencionou, os europeus não têm esse apetite. Eles não querem ser arrastados para essa guerra. O alemão comum, por exemplo, não quer lutar contra a Rússia. Que tipo de ferramentas você acha que a União Europeia e a liderança política alemã vão usar para tentar reduzir essa distância e garantir que esse clima de belicismo, essa campanha de militarização, sigam no rumo que eles querem e que cada vez mais pessoas passem a apoiar isso? As mesmas ferramentas que eles usaram há 90 anos, e as mesmas que vêm sendo usadas nos últimos 10 anos, mais ou menos. O medo da Rússia. Por um lado, é um medo real, não só uma fobia. Não é ódio. Sabe, esse tipo de formação em massa, como outras também, se baseia em criar afirmações que se contradizem, mas que os seguidores precisam aceitar ao mesmo tempo. Foi assim com a corona, a formação em massa da corona. Você tinha que acreditar em duas coisas ao mesmo tempo, certo? Que a vacina te protege, que se você tomar, tá seguro. Mas ao mesmo tempo, se nem todo mundo tomar a vacina, todos nós podemos morrer. Essas afirmações se excluem, certo? Ou você está protegido, ou não tá. Mas você tem que acreditar nas duas ao mesmo tempo. E se você duvida de uma dessas duas coisas, a pessoa que acredita nelas fica irritada com você, fica com raiva, porque você não está aceitando um princípio básico que, para ela, não pode ser questionado.
E quando a gente fala da formação em massa sobre a guerra da Rússia, as afirmações contraditórias são as seguintes. A Rússia é fraca, a Rússia está prestes a colapsar. Só mais um empurrão, mais uma sanção, e ela vai desaparecer. Vai virar um caos. Ao mesmo tempo, dizem que amanhã eles estarão em Berlim, que são perigosos, que são selvagens, que estão matando indiscriminadamente, que estão cometendo um genocídio na Ucrânia e que vão fazer o mesmo com a gente. Ou seja, são perigosos, mas também estão prestes a desmoronar. E você tem que acreditar nisso. Se duvidar, você se revela como alguém de fora do grupo. E aí, o destino é o campo de concentração lá na frente. Downstream concentration camp for you. Also internally. Então, também para segmentar internamente os que acreditam dos que não acreditam. Tá, para onde eu queria ir com isso? Sim, os mecanismos que eles usam, eles vão continuar fortalecendo esses mecanismos de medo e de ódio ao mesmo tempo. E o Sr. Goebbels, veja só, já tinha explicado isso pra gente lá no fim de 45, quando foi capturado. Acho que pelo Exército Vermelho, na verdade. Ou talvez pelos americanos, já nem tenho certeza. Mas depois vieram os julgamentos de Nuremberg, certo? E nesses julgamentos, o Sr. Goebbels chegou a dizer, em certo momento, que é claro que a maioria da população não quer ir para a guerra. É natural. Ninguém quer morrer. Faz todo sentido. Mas, segundo ele, é responsabilidade dos líderes garantir que os objetivos nacionais sejam alcançados. E por isso, mesmo em democracias, você trabalha com medo e agitação contra o inimigo para conseguir o apoio que precisa. O que está acontecendo? É exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, o modelo basicamente, ou as explicações sociológicas e políticas feitas por Goebbels, estão sendo aplicadas hoje. Claro, sob a ideia de que estão fazendo o oposto. De novo, é como se estivessem se defendendo de um Hitler no Kremlin, porque, sabe, precisamos nos levantar contra o Hitler. A gente precisa aprender com a nossa própria história. Então, para mim, isso está acontecendo agora. E os russos? O interessante sobre a Rússia e também sobre a China é que, claro, eles não querem ir para a guerra, porque eles também não estão em uma formação de massa. Eles não estão psicologicamente presos à ideia de que isso é iminente e de que isso precisa acontecer. Então, eles raciocinam fora disso, fora da loucura. Mas na Europa, a gente raciocina de dentro da loucura, enquanto afirma que isso é claro a realidade. E depois acusa qualquer um que não raciocine dentro desse mesmo quadro de ser louco, certo? Ou então, quer dizer, para essas pessoas, qualquer um que não pense dentro da mesma loucura psicológica só pode ter dois motivos para isso. O primeiro é que é burro. Se já é 2026 e você ainda não entendeu que a Rússia é o inimigo e que o Putin é o Hitler, então você é simplesmente burro. Tem algum tipo de deficiência cognitiva, então não consegue entender. Aí eu preciso, sabe, te ensinar melhor, porque claramente você não entendeu. Essa é uma forma de explicar. A outra é que você é mau, porque quer apoiar a Rússia. Você quer apoiar o Hitler. Você está do lado deles. Você é o mal, é o inimigo de dentro. Essas são as duas formas pelas quais essa bolha consegue se manter pura e justificar porque algumas pessoas se opõem a ela. E a partir daí, dá para selar completamente essa bolha, porque já existe uma explicação perfeita para justificar a existência de quem discorda. E então tudo segue em frente, porque dentro do sistema de crenças da bolha, você está do lado certo da história. Assim como antes, tomar a vacina era prova de que você estava do lado certo da história, porque estava fazendo um sacrifício. Agora, no fim das contas, ir para a linha de frente, trabalhar para o exército e lutar contra o Hitler no Kremlin vai ser, de novo, a prova de que você está do lado certo da história quando se trata dessa psicose de guerra. E eu espero que a gente ainda consiga impedir isso. O lado bom é que eu realmente acredito que, eu espero que a Rússia entenda o que está acontecendo com os europeus. Porque não dá para lidar com eles da mesma forma que lidariam consigo mesmos. De novo, se os russos pensarem como eu agiria se estivesse sentado em Berlim, essa é a pergunta errada.
Porque aí você ainda parte do princípio de que é um ator racional e avalia a Rússia com base no que realmente está acontecendo. E não é assim que essa avaliação é feita. Essa avaliação vem de uma visão de mundo muito distorcida. E eu espero que a essa altura, a Rússia também, e talvez a China e outros, entendam isso e criem estratégias para lidar com essa situação. Quer dizer, a gente vê como o Irã conseguiu implementar uma estratégia eficaz para lidar com os Estados Unidos. E os Estados Unidos são diferentes. Eu diria que os Estados Unidos não estão em uma formação de massa. Já a Europa, sim. E eu acho que os Estados Unidos estão tocando isso com muita habilidade, como se fosse um piano, essa formação de massa, para conseguir o que querem. Os Estados Unidos são diferentes, mas têm outros problemas, muito difíceis de enfrentar, se você está do outro lado. Só que os iranianos encontraram um jeito. Mesmo sendo mais fracos do ponto de vista tecnológico, militar e econômico, eles acharam uma forma de lidar com isso. A gente pode falar sobre isso. É um assunto um pouco diferente, com essa ideia de defesa em mosaico e tudo mais. Mas, basicamente, eles fazem com que os americanos batam de frente toda vez que tentam alguma coisa. Da mesma forma, eu espero que a Rússia esteja agora criando estratégias para lidar com essa formação em massa, como o que ela é, uma formação em massa. É preciso levar em conta que se trata de uma psicose que vem do outro lado. E essa psicose ainda vai durar uns 15, 20 anos. Então é preciso pensar em estratégias para isso. Mas claro, é uma situação muito difícil, especialmente porque ninguém quer esse tipo de massacre. Nem do próprio lado, nem do outro. Essa é outra coisa sobre a Rússia. Eles não querem matar europeus, não querem matar ucranianos. Eles fazem isso porque acham que precisam. E é justamente esse precisar que a gente tem que tirar da equação para poder reduzir a tensão e, com sorte, ajudar a curar esse momento de formação em massa que a Europa está vivendo. Com certeza. E é interessante você dizer isso, porque eu acho que a racionalidade já não está mais presente quando se trata da formulação de políticas da União Europeia. É justo dizer que o nível de preparação para uma guerra com a Rússia, por si só, aumenta as tensões com a Rússia, porque reforça a percepção de que a OTAN está se preparando para um confronto. E se eles mesmos dizem isso, é porque estão se preparando para uma guerra com a Rússia. Você está se preparando para isso, gente? Então isso acaba provocando uma corrida armamentista, gera todo tipo de consequência, inclusive uma corrida nuclear, que pode ou não estar acontecendo dependendo dos relatórios. E isso é algo muito assustador de se discutir. E, com certeza, acho que a racionalidade está claramente em questão. Mas, Pascal, eu queria te fazer uma pergunta sobre um dos seus posts recentes no Substack, porque ele foi bem chocante. E eu acho que ele reflete perfeitamente o que a Alemanha está vivendo agora. O seu post mais recente no Substack tem o título "As igrejas da Alemanha estão prontas para a guerra. A Alemanha deve servir como o principal centro logístico da OTAN numa futura guerra com a Rússia." E parece que a militarização da sociedade civil alemã é um dos temas centrais na agenda do governo. Fala pra gente sobre o papel que as igrejas alemãs devem desempenhar nesse conflito. E, por mais absurdo que pareça, qual é o papel que se espera da sociedade civil alemã nessa possível guerra com a Rússia? Esse é um documento que me foi indicado pela Ulrike Gero, a doutora Ulrike Gero, que é uma das intelectuais públicas mais conhecidas da Alemanha. Ela participava de muitos programas de debate há alguns anos, até basicamente se tornar uma dissidente. Era uma queridinha do establishment da mídia, até se tornar uma verdadeira dissidente, porque é intelectualmente muito honesta. Ela não se dobra, mantém a coerência da própria análise. E por isso, acabou sendo excluída. Também foi expulsa da universidade por acusações absurdas, mas isso é outra história. Ela comentou, na conversa mais recente que tivemos, que recebeu um panfleto de uma comunicação interna.
communication. It's not a leaflet, sorry. It's an internal communication. Não é um panfleto, desculpa. É uma comunicação interna das igrejas evangélicas na Alemanha, que, se não me engano, tem umas 26 páginas, mais ou menos. E descreve o que as igrejas agora, e não só a igreja evangélica, mas também a abordagem ecumênica, deveriam ser. Ecumênica, no caso, quer dizer algo entre igrejas diferentes. Quer dizer, dentro das igrejas evangélicas, você tem várias denominações, certo? E aí tem também os católicos e por aí vai. Quando você junta tudo isso, é o que se chama de colaboração ecumênica, ou seja, uma cooperação entre igrejas cristãs de diferentes tradições. E esse documento específico dizia que a guerra com a Rússia é basicamente, quer dizer, a Rússia está sendo muito agressiva, e a gente vê o que está acontecendo na Ucrânia, e a Alemanha precisa se preparar para enfrentar isso e se posicionar contra. E a postura das igrejas ecumênicas precisa ser de apoiar isso, porque quando a guerra começar, vai haver, claro, uma morte em massa de soldados alemães, homens e mulheres. E aí os pais vão precisar de aconselhamento. Então, as igrejas devem se preparar e formar não só os pastores, mas também, sabe, os leigos, para oferecer aconselhamento religioso, evangélico, ecumênico, para os pais enlutados, para as viúvas e para todos os familiares dos soldados que morrerem. Porque isso precisa ser feito. Quer dizer, a gente não tem gente suficiente agora, então tem que se preparar. E eles fazem isso, falam disso como se fosse algo normal, simplesmente um fato. E a sua pergunta também toca nisso, né? Sobre o que se espera que as igrejas façam. O curioso é que isso vem da própria expectativa da igreja, das pessoas que estavam trabalhando naquele documento e naquela estratégia. E sabe, são umas 20 pessoas numa sala discutindo o que está acontecendo. E dá para ver como isso é um fenômeno sociológico. Não é que o chanceler Merz apertou um botão e disse: igrejas, preparem-se. Elas fazem isso por conta própria. Agora essa consciência foi se espalhando. É como aconteceu com o coronavírus. A consciência do vírus, a consciência do problema, foi se espalhando pelas igrejas e por instituições que a gente imaginaria que fossem naturalmente imunes a esse tipo de absurdo. Eles deveriam dizer algo como: não, 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 não. A gente precisa se opor a esse movimento em direção à guerra com a Rússia. Precisamos nos aproximar das igrejas ortodoxas do Oriente para criar iniciativas de paz ecumênica, certo? É isso que se esperaria. Mas não é o que está acontecendo. Assim como no meio acadêmico, não está surgindo uma grande oposição dentro das universidades contra essa escalada rumo à guerra. Nada disso. Pelo contrário, as universidades também estão se preparando e discutindo como apoiar a defesa dos valores europeus e o uso de tecnologias civis para fins militares. Porque, de novo, é como se fosse preciso lutar contra um Hitler no Kremlin. E isso é o mais assustador. Essa mentalidade está se espalhando pela sociedade e também pelas igrejas. E eu queria poder dizer que isso não é, sabe? Que isso é só coisa de alguns fanáticos. Mas para mim não parece ser só de fanáticos. É também um documento muito chato. É, sabe, bem entediante de ler. Mas é justamente isso que o torna ainda mais autêntico, no sentido de mostrar como a sociedade está se preparando agora. Então, a pergunta para a gente é: como tirar essas pessoas desse modo de preparação para a guerra e levá-las para um modo de promoção da paz? Mas uma paz que seja promovida até dentro daquela igreja evangélica. E eu não sei se isso representa todas as igrejas evangélicas. Não sei se isso é algo feito em nível nacional, ou se é só um documento entre vários, de um grupo que agora quer se aproximar e usar isso como um tipo de plano estratégico. Provavelmente é algo mais no nível mais baixo. Mas é assustador ver que, pelo menos ali, algumas dessas coisas estão acontecendo. E talvez a gente também veja isso em níveis mais altos. Talvez até dentro da Igreja Católica. Embora a minha intuição diga que os católicos tendem a ser mais resistentes a esse tipo de coisa, porque eles costumam, nem sempre, mas costumam, pensar em termos realmente católicos, entende? Porque acabam tendo gente dos dois lados da linha de frente.
Isso aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O Vaticano teve que ser, especialmente na Segunda Guerra, teve que ser neutro, porque havia católicos dos dois lados. Mas eu não posso afirmar. É só mais um exemplo. Uma história que mostra o quanto essa psicose já se enraizou, infelizmente. Com certeza. E esse é um excelente exemplo do que a propaganda faz, do que uma propaganda constante e repetida faz com o cérebro humano e de como ela consegue fixar a mensagem até na cabeça de quem deveria estar pregando tolerância, construção da paz e buscando uma solução diplomática para qualquer conflito militar. Mas agora, essas pessoas estão, na verdade, se preparando para fazer parte de uma guerra contra um inimigo imaginário. Então, sim, eu acho que esse foi um ótimo exemplo de como a propaganda funciona e, ao mesmo tempo, um exemplo muito infeliz disso. A única saída mesmo é falar sobre isso e tentar alertar essas pessoas de que talvez elas estejam interpretando mal o momento. De novo, do ponto de vista delas, somos nós que estamos errados, porque, segundo elas, o Vladimir Putin só entende a linguagem da violência. Quer dizer, é literalmente o jargão que usam. Os russos só entendem violência. Então, precisamos nos preparar, porque não temos outra opção, certo? Os russos não nos deixam outra opção. O Hitler do Kremlin não deixa outra opção. Ou você teria tentado negociar com o Hitler lá em 1939, quando era Polônia? Teria tentado? É exatamente isso que eles dizem. Eles trazem o Hitler de volta o tempo todo. É tipo, você teria conversado com o Hitler? Pois é, a questão é como tirar essas pessoas desse modo de pensar. Como... Sabe, eu quero dizer que seria um choque de realidade, mas na verdade não seria. Mas uma das grandes surpresas seria se amanhã o Vladimir Putin decidisse deixar o cargo e dissesse: chega, já deu. Tenho 75, 76 anos, vou me aposentar. Aí o próximo poderia assumir. E então talvez surgisse alguém do tipo Karaganov no poder, certo? Ou Medvedev. Eu diria que isso seria um choque de realidade, mas na verdade não seria, porque só confirmaria o que eles já dizem. Ah, agora eles têm um Hitler ainda maior. Isso só reforçaria a narrativa deles de novo, entende? Mas é uma completa e total falta de compreensão e de leitura correta sobre a Rússia e sobre o que a Rússia realmente é. E dentro desse contexto, dessa dinâmica, claro que também se desencoraja qualquer tipo de estudo sobre a Rússia ou qualquer tentativa de trabalhar com isso. Os únicos estudos sobre a Rússia que hoje recebem apoio são aqueles que chegam à conclusão de que a Rússia é o inimigo, certo? Então é de novo esse ciclo que se retroalimenta. Mas a questão para mim é como lidar com isso. E talvez para encerrar, tem alguém que eu acho que está realmente encontrando uma resposta para essa situação. Curiosamente, acho que são os iranianos. Funnily enough, I think it's the Iranians. The Iranians are the ones who are Os iranianos são os que conseguem furar a bolha com aqueles vídeos de Lego e com os tweets provocativos no Twitter. Eles estão travando a guerra dos memes. E isso, pelo menos no caso do Irã, eu acho que não é pouca coisa. A Rússia e a China são muito, muito ruins nisso. Eles não entram nesse tipo de disputa. E é justamente nesse nível que existe uma chance de abrir um pouco a conversa e dizer algo como: peraí, deixa eu ver isso aqui, e tentar entender a mensagem, que também é passada de um jeito bem humorado. Porque é isso que os belicistas do nosso lado também fazem, né? Eles zombam da gente, dizem que somos ingênuos, fazem piada, sei lá. Eu só acho que esses vídeos de Lego e o jeito como o Irã provoca nas redes sociais não são nada irrelevantes. Talvez valha a pena olhar para isso, para tentar entender como lidar de outro modo com essa loucura europeia que a gente está vendo agora. Pascal, muito obrigado por participar. É sempre um prazer conversar com você. Pessoal, sigam o Pascal no YouTube e no Substack. São canais incríveis, dos melhores que existem. E Pascal, espero ter você de volta no programa em breve. Obrigado, Lena.
Tô ansioso para conversar com você no meu canal da próxima vez, tá bom? Time, please.